Ponto 1, pessoal. Sentir sono de tarde é normal. O quanto você vai sentir de sono depende de vários fatores também. O quão bem você dormiu na noite anterior é um deles. Outro, depende, geralmente a gente sente sono depois do almoço. Depende muito do horário que você almoçou, do que você almoçou e da quantidade do que você comeu. Dependendo do tipo de comida que você comeu, se é rica em carboidrato ou não, da quantidade que você comeu, você vai sentir mais ou menos sono. Dito em linhas gerais, quanto mais carboidrato e quanto mais quantidade for, mais sono você tende a sentir, tá? Mas o buraco é um pouquinho mais embaixo. De qualquer forma, é natural a gente sentir sono depois. O sono nada mais é do que o seu corpo falando, cara, dorme. E a melhor coisa que você faz é ouvir, porque se ele está te falando para dormir é porque você tem que dormir. Entendam que o sono é igual sentir sede. É o seu corpo te sinalizando que alguma coisa precisa acontecer. No caso, sede, beber água, o sono é dormir. Beleza? Para vocês que têm possibilidade de fazer isso, que eu entendo, tem gente que trabalha, fala, Andrei, não dá. Eu trabalho, eu não vou baixar a cabeça que meu trabalho, não tem como, não posso. Infelizmente, existem pressões sociais que impedem a gente de fazer coisas que na verdade seriam saudáveis. Entre elas, dormir de tarde. E durante o sono, como eu já falei, o seu cérebro muda, o padrão de atividade dele muda, vários processos acontecem e você vai ter nessa soneca os mesmos benefícios que você tem lá com as pausas, só que mais intensos. Tá? Então você vai ter memórias sendo reativadas, que vai ajudar você a consolidar aquilo que você estudou na parte da manhã, e você vai ter uma restauração mais intensa dos circuitos relacionados à atenção. Eu gosto de tirar a soneca de tarde porque isso aumenta muito o meu desempenho na parte da tarde e no início da noite, que daí é quando eu paro de fazer tudo, né? Começo a me preparar para desligar, para dormir depois. Mas melhora muito o meu desempenho na parte da tarde, a sonequinha da tarde, e tem vários trabalhos mostrando que a memória aumenta. Pessoas que tiram uma soneca de tarde, elas vão lembrar mais na parte depois que você for perguntar a elas de tarde ou no dia seguinte, do que as pessoas que não tiraram a soneca. Porque, como eu disse, boa parte da consolidação da memória acontece nesses momentos que você está relaxando, que você está fazendo a pausa, que você está dormindo em especial. Então, a sonequinha da tarde é maravilhosa para restaurar os circuitos da atenção e ajudar no processo de formação e consolidação de memória. Tudo bem? Então, tire a sonequinha da tarde. Se alguém reclamar com vocês, as pessoas acham que dormir é perda de tempo, né? Eu vejo muita gente falando isso. Que é perda de tempo, vão te taxar de preguiçoso. Fala assim, colega, amiguinho, isso aqui é a sonequinha estratégica. E se a pessoa continuar te enchendo, fala para falar comigo ou para olhar aqui, ouvir esse episódio e olhar as referências, porque realmente tem muitas referências científicas mostrando os benefícios da soneca, de você dormir um pouquinho. Agora, quando você sentir sono de tarde, né? Agora, eu não posso deixar de falar o seguinte. Todo mundo me pergunta isso. Andrei, qual que é a duração ideal de uma soneca? Certo, dependendo da duração, você vai ter processos diferentes acontecendo no cérebro. De um modo geral, tem dois tipos de soneca. Tem aquela sonequinha mais rápida de 20 minutos, que muita gente diz que não consegue, porque acaba dormindo demais. Ou tem a sonequinha maior que dura mais que uma hora. Que dura, inclusive, mais ou menos a mesma duração da que eu falei que é o ideal para uma sessão de estudo. Algo em torno de uma hora e meia. Por que isso acontece, pessoal? Na hora que a gente dorme, vou falar aqui bem brevemente, vou falar em mais detalhes em futuros episódios. Na hora que a gente dorme, a gente passa por vários estágios. Sono mais superficial, vai lá para um sono mais profundo, depois sobe para uma atividade mais parecida com quando a gente está acordado, que é o sono REM, né? E depois desce de novo. Cada ciclo, a gente passa por esse ciclo, né? A gente desce para o sono profundo, sobe. Desce para o sono profundo, sobe. A gente passa por esse ciclo várias vezes numa mesma noite. E cada um desses ciclos dura algo em torno de 90 minutos. Tudo bem? Quando a gente vai dormir de tarde, de duas uma. Ou você vai dormir 20 minutos e vai descer até o sono superficial. E aí você tá relativamente próximo do padrão de atividade de quando você está acordado. Você desce até ali né, um sono que a gente chama de sono superficial, um sono leve, e aí você pode acordar dali, vai ter passado algo em torno de 10, 20 minutos de sono, né? Ou senão você pode acabar descendo até o sono profundo e depois subir até acordar de novo. Esse ciclo inteiro dura algo em torno de uma hora e tanto, uma hora e meia. Então, por isso que geralmente ou a pessoa desceu até o sono superficial
20 minutinhos e acordou, ou ela desceu até o sono profundo, só que aí até ela voltar naturalmente passou uma hora e meia. Os dois sonos têm benefícios, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente com o segundo. Porque dependendo do horário que você vai tirar, o mesmo que o café, tá? Mesma ideia. Dependendo do horário que você tirar a soneca da tarde e a duração dela, você pode acabar afetando o sono da noite. Pode tirar a soneca, Andrei? Pode. Desde que não afete o seu sono da noite. Beleza? E o segundo tipo de soneca, aquele mais longo, ele tem um potencial de afetar o seu sono da noite maior do que a soneca curta. Por quê? Se você tira uma soneca longa, provavelmente isso aconteceu porque você chegou no sono profundo, você apagou. Aquele sono que é mais difícil acordar a pessoa. E é justamente nesse estágio do sono profundo em que você tem uma espécie de lavagem do cérebro que você diminui, meio que você lava o lixo que o cérebro produziu enquanto estava acordado, digamos assim, né? E você diminui, por exemplo, a quantidade daquele sinal que eu comentei, adenosina, que deveria gerar sono. Então, se você tirou uma soneca muito longa de tarde, a ponto de chegar lá no sono profundo, você vai diminuir, potencialmente vai diminuir a quantidade desse sinal químico que gera sono. Então, como você no meio da tarde tirou esse sinal, pode ser que de noite você sinta menos sono. Tá? Então depende, assim, dito em linhas gerais, tirar soneca é bom? É, muito bom. A mais longa vai te dar até mais benefícios. Você vai acordar, vai ter restaurado muito bem muitos circuitos relacionados à atenção, formação de memória, vai ter passado por vários processos super importantes para consolidação de memória. Então, pensando em atenção, em formação de memória, é top. Mas pode ser que ela afete o seu sono de noite. E aí isso é um problema. Isso não pode acontecer. E também tem que avaliar isso, o dia a dia, se você tem tempo para tirar uma soneca de uma hora e tanta, né? Mas de qualquer forma, a sonequinha de 20 minutos é muito boa e provavelmente ela não vai afetar o seu sono de noite, tá? Mesmo que você não durma, pessoal, o que, que eu recomendo? Depois do almoço, aquele horário que você sente que está meio zumbi, né? É normal isso. O que, que eu sugiro? Que você, aí sim, que você deite, o mesmo que eu falei para as pausas, que você deite, feche os olhos e relaxe, e se der até medite. Pode ser que você durma, pode ser que aconteça de você dormir, ótimo, mas mesmo que você não durma, o simples fato de você fazer isso, deitar, fechar o olho e relaxar, isso por si só, como eu falei, vai mudar o padrão de atividade do seu cérebro e vai ser bom para restaurar os circuitos relacionados à atenção, memória, e para você desempenhar melhor na parte da tarde. Beleza, pessoal?